Fala, galerinha esperta! E aí, todo mundo tranquilão, de boa, suave na nave? Claro que sim, né, Carlinhos? Acredito que sim, Jorginho, porque Geografia de Rondônia já chegou na área mais uma vez aqui com eles. E essa Geografia de Rondônia que estamos chegando já quase no final, na reta final, mas ainda tem algumas coisas para a gente conversar, para a gente conhecer, porque a Geografia de Rondônia, como a gente sempre enfatiza, ela é uma disciplina, uma matéria que fala um pouco do nosso estado de Rondônia, da Amazônia em si, né, as características históricas, as características geográficas. E na nossa aula que está iniciando, hoje nós vamos trabalhar um assunto assim que vai envolver um pouco, uma parte dos nossos alunos, né, das comunidades indígenas. Exatamente, nós temos alunos indígenas em vários pontos de Rondônia. Exatamente. Então, sem mais delongas, meu querido Batatinha, coloca lá na nossa tela da nossa aula 17.1. Chegando na área, vamos falar sobre... Primeiro nós falamos dos aspectos populacionais, parte 1, sobre a questão geral de população, praticamente uma geografia geral, né? Mas, exatamente. No caso, só de Rondônia. Nós comentamos, né, na aspectos populacionais de Rondônia, parte 1, sobre a composição da população que é formado por nordestinos, né, por sulistas, mas não podemos excluir os nossos irmãos, né, os povos indígenas que também compõem essa população do estado de Rondônia. Um detalhe sobre esse assunto da aula 17.1, nós iremos trabalhar a questão da distribuição espacial da população, quais são os principais grupos indígenas, né, entre eles Uruê-Uauá, Caripunas, Suruí, Cinta Larga, os Zoró, os Caritianos, e também vamos trabalhar a questão das terras indígenas, né? Lembrando que a nossa população do estado de Rondônia está com 1.581.696 habitantes, né? Essa população, né, que foi feito o censo pelo IBGE é de 2022. Então, é uma população bastante numerosa em termos amazônicos, né, em termos populacionais para a região amazônica, só que em relação ao Brasil ainda somos um estado que tem um dos menores quantitativos populacionais para a questão brasileira. Em relação a essa população, como já falamos, é uma população que surgiu graças aos projetos de colonização. Isso começa na década de 70, né? Antes disso, nós tivemos alguns contingentes de migratórios de populações, principalmente dos nordestinos, e na década de 70 nós vamos ter, então, a vinda de outros grupos populacionais, principalmente pessoas que que saem do sul do Brasil, né, ali de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, São Paulo, do Sudeste ali, Centro-Oeste também de Goiás, do Espírito Santo, e vem para a região de Rondônia, onde eles são assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e que esse fator é um fator que colabora para o crescimento populacional, né, do estado ou do território federal de Rondônia. Tá? Essa densidade demográfica, como já falamos, é uma das densidades mais baixas que se tem em relação ao território brasileiro, tá? Em torno de 6,6 habitantes por quilômetro quadrado, a nossa densidade demográfica. Tá? Outro detalhe, o nosso estado, né, o estado de Rondônia, os núcleos populacionais cresceram de forma desordenada. Em que aspecto, professor, o senhor pode falar isso para nós? Primeiro, que a nossa colonização foi uma colonização desordenada. As pessoas estavam sendo assentadas nos seus lotes de forma aleatória, né? Umas pegavam lotes de 10 quilômetros de distância, outras mais próximas da BR, outras até tinham que atravessar um rio, né, Jorginho? Para pegar um lote. Então, foi de forma desordenada a ocupação desse espaço geográfico que nós chamamos de estado de Rondônia. E é por isso que muitas cidades, ou núcleos populacionais, que nós temos hoje dentro dos 52 municípios, algumas cidades estão muito fora do eixo da BR-364. São pouquíssimas cidades, as maiores cidades hoje estão na
margem da BR-364, que foi, como citamos o exemplo de Cacoal, de Ji-Paraná, né, de Ariquemes, de Vilhena, são cidades que surgiram próximo à BR-364, mas outras cidades estão fora do eixo da BR-364 e muitas delas, o acesso dela é pelas rodovias estaduais ou até mesmo rodovias municipais, conhecido como ROs, né? Um detalhe importante é que boa parte da nossa ocupação da região aqui do estado de Rondônia foi uma ocupação, vamos dizer assim, tardia, né? Porque já nos meados da década de 70, 80, quando surgiram os primeiros núcleos populacionais fora do eixo da BR-364. Dentro da questão da distribuição da população, cerca de 73% da nossa população é urbana e em torno de 26,4% são populações ou povos que residem em áreas rurais dentro dos 52 municípios. E os maiores municípios na questão de concentração populacional está exatamente Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, né, são os maiores municípios nas questões populacionais. Tá? A nossa pirâmide etária, como falei na aula passada, ela é uma pirâmide etária de jovens e adultos, né? Onde a média de idade nossa está em 32 anos, né? Uma população extremamente jovem. Falamos sobre a questão das cidades menos populosas, tá? Em que se destaca aí Pimenteiras do Oeste, Primavera de Rondônia, Castanheiras, Rio Crespo, né? E chegando até a cidade de Pareci, são as cidades que têm menos populações. Um fator que nós comentamos na última aula foi que alguns municípios do nosso estado tiveram retrocesso nos aspectos populacionais. Quais são esses fatores? É bom lembrar, como por exemplo a questão do crescimento do agronegócio, a questão de busca de melhoria de qualidade de vida, são fatores que colaboram, né? São fatores que colaboram para a diminuição da população de muitos municípios rondonienses, né? Tanto que é que nós mostramos os gráficos, né, que mostraram que o estado de Rondônia foi um dos estados que mais perdeu população a nível de Brasil. Agora vamos começar a falar sobre os nossos irmãos, os povos indígenas, Jorginho. É isso aí. Para a gente começar a falar sobre os povos indígenas, eu vou recomendar aos nossos queridos alunos de todo o estado de Rondônia uma música chamada Índio, de 1995, do Garantido. Ele diz assim, ó: eu sou o índio guerreiro, sou também feiticeiro, mas eu não quero guerra, quero a paz na terra, a selva para caçar e o rio para pescar. Eu sou o índio. Pense nisso, seu branco, já tiraste o encanto e o esplendor da floresta. Quase nada me resta, eu só quero viver, ver meu filho crescer. Me deixe em paz, seu moço, ou eu fico louco. Respeite os limites para eu manter minha nação. Não preciso do seu saber, porque isso me faz sofrer. Eu já tenho a beleza da mãe natureza para sobreviver. Olha aí, muito boa letra, né? Linda, né? Linda essa letra. Garantido, 1995. Fica aí a recomendação para ouvir. Fala sobre os nossos irmãos. Isso, né? os indígenas. Por que nós muitas das vezes nós usamos esses termos, né? Índio, indígena, e muitas das vezes há um certo questionamento nessa questão de usar esses termos, né, Jorginho? É isso aí. Por que nós temos essas situações? Porque os povos indígenas, né, ou os conhecidos como indígenas ou os índios, são povos já antigos no nosso território, né? Porque quando os nossos colonizadores ou os colonizadores europeus chegaram aqui no território brasileiro, né, cito o exemplo tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, que também passaram por essas regiões da Amazônia, né, eles já se deparavam com esses povos que já habitavam em todo esse contexto amazônico. É isso aí. Inclusive, né, tem um filme que retrata isso de uma forma muito interessante, Apocalipto. A direção geral desse filme é de Mel Gibson. É um filme muito, muito interessante que mostra toda essa realidade, como era aqui na América antes da chegada
Do europeu, né? Do europeu, antes da chegada de Cristóvão Colombo. E esse filme ele retrata exatamente como funcionava aqui. Então fica aí a recomendação também de um filme chamado Apocalipto, ok? Então, os povos indígenas, né? Tem gente que... Por que é questionável, né, dizer... é porque o termo índio, com o passar do tempo, ele se tornou pejorativo. É isso? Então, são povos indígenas, não índios. Quando fala assim, ei, tu é índio, quer dizer o quê? Está querendo diminuir? Quer dizer que o índio não tem saber, não tem cultura? Exatamente. É como disse Levi Strauss, Carlinhos. Levi Strauss tem uma frase que diz assim, olha, eu não tenho mais conhecimento que você. O que acontece é que nós temos o encontro de dois mundos. São duas culturas que se encontram. Então, eu não tenho um saber a mais. É apenas uma outra civilização. Estou diante de uma outra civilização. Agora, pegando esse gancho que você falou sobre o encontro de culturas, isso. Só para o nosso alunado, o nosso alunado povo indígena e também o nosso alunado sem ser dos povos indígenas, geral. Quando eles, colonizador e povo indígena, se deparam nesse processo de ocupação do espaço geográfico, são duas realidades totalmente diferentes. Tanto a questão linguística, a questão cultural e até mesmo a questão de cor. Porque nós temos aí, então, um europeu branco com vestimentas, né? Estou falando do início, não agora, né? Então, do início há esse choque cultural. Isso. Então, e quando começa o processo de ocupação do espaço geográfico brasileiro, posteriormente aqui a questão amazônica, esses aspectos culturais vão se misturar. Aspectos culturais dos povos indígenas vão entrar na cultura branca ou cultura do europeu, e aspectos culturais do branco ou do europeu vão ser inseridos nos povos indígenas. É por isso que fala-se que é questionável essa nomenclatura de índio, porque hoje os nossos povos indígenas, eles têm características também, além das culturais dos seus antepassados, mas também tem a da cultura do homem branco, né? É isso aí. E para fechar esse assunto da questão de ser pejorativo, né? Então, a gente... até a questão do preconceito, né? Então, as pessoas usavam muito esse termo de uma forma para diminuir. Então, o indígena não gosta de ser chamado de índio, né? Então, é uma terminologia criada porque lá no início, né, da nossa colonização, que pensou que tinha chegado às Índias. Exato. Né? Então, é uma terminologia já... queremos que se torne em desuso, né? E realmente os povos indígenas sejam chamados como eles gostam, né? Ou carajás, né? Ou indígena, enfim. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, Rondônia tem 21.153 indígenas, que equivale a não chega nem a 1,5% da população do estado, Carlinhos. E Rondônia é o 4º estado do país e o 3º da região norte a abrigar mais povos indígenas, sendo 29 povos registrados no programa Povos Indígenas do Brasil, do Instituto Socioambiental. Olha só que interessante. Então, a gente tem em torno de 21 mil povos, ou 21 mil pessoas, povos indígenas, descendentes de povos indígenas. Isso. Então, o que acontece? Nós estamos entre os maiores estados, né, que tem uma população indígena, tanto da região norte, quanto a nível de Brasil. Mais um momento de cultura. Fale aí, diga aí. Outra música, uma música também, Baby Consuelo, para os alunos ouvirem, que ela faz essa crítica bem verdadeira, porque a música diz assim, todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm o dia 29 de abril, 19 de abril. Então, olha só, a gente tem uma música que retrata a realidade, né? Porque realmente eram eles que estavam aqui. Agora eles só têm o dia 19 de abril. Então, fica aí também de sugestão,
Baby Consuelo, a música Índio. Vamos lá. Entre alguns personagens dessa, vamos dizer assim, que nós falamos aqui, falamos do início da ocupação geográfica da região pelos europeus, mas durante muitos anos nós também tivemos outros grupos de pessoas que vieram para a região. Destaca-se um personagem importante dessa história, né, o Marechal Rondon, que tinha como objetivo, se morrer preciso for, matar nunca. Era esse lema da Comissão Rondon. Mas por que tinha esse lema? Porque ele sabia, e ele era descendente de indígena, né, povo indígena, ele sabia que ele iria se deparar com milhares e milhares de povos na vinda ou na instalação das linhas telegráficas nessa região da Amazônia. Então, um dos personagens importantes também dessa, vamos dizer assim, da história de contato com os povos indígenas é justamente o Marechal Rondon. Embora as várias nações indígenas falem línguas diferentes e cultivem hábitos diversos, hoje não lhe resta muita alternativa a não ser se identificar como indígena, porque é muito comum dizer que nós somos civilizados, Carlinhos. Olha só. Então, o Lévi-Strauss colocou muito bem isso quando deixou claro que não sou eu o civilizado e você eu tenho que te civilizar. Porque foi isso que foi feito pelo europeu aqui quando chegou na América, né? Então, Lévi-Strauss, ele tinha a ideia que é o seguinte, é uma civilização diante de uma outra civilização, ok? Então, essa cultura enraizada no europeu acabou por também a gente adquirir aqui no nosso Brasil. Em achar, muitos, né, acham ou acharam, que é melhor que seja o tempo no verbo no passado, que se acha melhor mesmo, mais civilizado, né? Então não é assim que funciona. Há vários tipos de sociedade indígena com culturas, idiomas, valores, mitos, regras para casamentos, arquitetura das residências e etc. Residências e etc. E são muito diferentes, né? Cada povo é diferente do outro. Cada povo tem seus hábitos. Isso. Né? Então tem suas características da sua tribo. Então é por isso que nós falamos ali que cada sociedade indígena apresenta uma característica ou características diferentes. Há certa variedade também no que se refere ao grau de contato com a sociedade, que vai desde os grupos isolados aos integrados, que falam português, já trabalham nas cidades, estudam na mediação tecnológica. Exatamente. É isso? Fazem até lá em Ji-Paraná, tem a Universidade Federal de Rondônia, tem cursos para os povos indígenas que habitam aquela região central, tanto do estado quanto parte ali do Mato Grosso. Muitos deles migram para a cidade para fazer o curso, né, superior na Universidade Federal de Rondônia. E o interessante é que a Carta Magna do Brasil, né, a nossa Constituição, ela foi sábia, Carlinhos, em determinar, né, na nossa lei que o indígena ele tem o direito à educação e ainda aprender na língua materna. Materna, né? Além do idioma português, né, a língua portuguesa, aprender também na língua materna. Perfeito. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, é importante, contudo, a preservação de quê? Da cultura indígena, do sentimento de pertencimento, não é isso? A uma sociedade específica, com tradições e costumes próprios. E com isso a gente sabe também que, conforme o Carlinhos falou, esse impacto da mistura, nessa miscigenação de culturas do homem branco com o indígena, vai fazer, Carlinhos, em um determinado momento, que muitos indígenas comecem a perder a sua identidade. Adquirir a identidade do outro, né? Do homem, vamos dizer assim, do homem branco. Né? Então, assim, vocês percebem que os povos indígenas já estão há séculos e séculos na região ou na área geográfica do Brasil, na área geográfica da Amazônia. Só que como a gente, nós, sociedade civil comum, nós não crescemos, nós não evoluímos, então os povos indígenas também têm, porque eles são pessoas. Isso. Eles também têm vamos dizer, obrigação não, eles têm a necessidade de evoluir, se adaptar às novas realidades. Exatamente. E essa nova realidade, inclusive, a nossa lei em relação a isso é muito top, Carlinhos.
ela é muito legal porque ela inclui o indígena. Nas faculdades, eles têm cotas. Isso é maravilhoso. Ele tem cota para entrar até em concursos. Então, isso é muito legal, muito positivo no sentido sociológico. É isso? Aí nós temos aí, ó, as terras indígenas aqui na Amazônia, na verdade, no Brasil. E você pode ter certeza que a maioria das terras indígenas de preservação está na Amazônia Legal. Ok? Percebam que aquela situação que nós, quando iniciamos a aula, falamos que o processo de aculturação trouxe alguns prejuízos para esses povos, como, por exemplo, você quase já não vê mais áreas indígenas aonde? Nas partes mais desenvolvidas do Brasil, como é o caso do Sul, do Sudeste, do Nordeste. Já na região amazônica ou da Amazônia Legal, já tem um grau de preservação da cultura. Áreas de preservação da cultura indígena, áreas indígenas criadas para esses povos. Mas é para eles não serem, vamos dizer assim, a terem acesso à cultura e à educação? Não, não é isso. É para preservar a sua identidade. Então, eles podem ter acesso, como a nossa legislação, a nossa Constituição prevê, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, mas que essas áreas que são criadas para manter a sua identidade cultural. Já que você mencionou que eles estão aqui, mais na Amazônia Legal, a gente também tem que evidenciar para o aluno que um dia também eles estiveram aqui e estavam aqui. É isso? Exatamente. Quando chegou as caravelas, no tempo do descobrimento, essa região aqui começou a ser povoada por europeus e a exploração se intensificou e muitos dos indígenas desse tempo foram escravizados. Então, a opção deles era sempre ir para dentro, ir para o interior do Brasil. Tem muitos povos que estavam aqui no litoral. E agora se encontram nessas pequenas faixas de terras assim, verdinhas aqui, ó, tá bom? Então, muito dessas terras que hoje a gente diz, quer dizer, todas as terras, são áreas, né? Todas essas áreas que hoje a gente que é do Brasil, né? Nós, povo brasileiro, isso aqui era dos indígenas. Eles que estavam aqui, beleza? E aí, de acordo com o censo de 2010, no Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas. Entre eles, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas, a língua materna deles. Beleza? Então, aí a gente tem a quantidade de indígenas por unidade da federação, mais de 2 mil até 10 mil, mais de 10 mil até 20 mil, mais de 20 mil até 40 mil, mais de 40 mil até 80 mil e mais de 80 mil. E olha só, onde está a maioria deles? No estado do Amazonas. No estado do Amazonas. A nossa imensa Amazônia está principalmente presente dentro do estado, o maior estado do Brasil, né? Então, no aspecto de Rondônia, nós temos aí algumas terras indígenas, como, por exemplo, nós destacamos aí a número 10, da terra indígena do Uruê-Uauau, que é uma das maiores, né, que existem no estado de Rondônia. Aqui, ó, a terra indígena Uruê-Uauau, certo? Depois vem a terra indígena do Parque do Aripuanã, ali na parte sul do estado de Rondônia, né? Ou leste do estado de Rondônia, tá? Essas são as maiores terras indígenas. Não quer dizer que são de uma única tribo. Nós temos aí uma área de separação em que nós vamos ter aí a área de separação para essas terras indígenas, onde vai ter vários grupos, né? Porque, lembrando que há os indígenas, mas há os subgrupos dentro dessas áreas. Então, ao todo, o estado possui 21 áreas ou 21 terras indígenas dentro do estado de Rondônia. E aí a gente tem esse gráfico, né, evidenciando para a gente que os indígenas eles têm a sua localização e também que são o domicílio deles, que o domicílio tem em terras indígenas e fora da terra indígena.
quando a gente olha para o azul desse mapa, a gente vai entender que são os indígenas que vivem fora das suas terras indígenas. Geralmente nas cidades, né? Muitos deles aqui, por exemplo, nós vamos pegar o exemplo aqui de Porto Velho. Olha só a questão. Nós temos mais índios vivendo fora das terras indígenas deles aqui em Porto Velho do que nas suas terras. O que isso caracteriza? Caracteriza que boa parte agora procuram um processo, vamos dizer assim, de melhorar a questão cultural, a questão de educação, busca por saúde. Então, tudo isso influencia diretamente esse gráfico de povos indígenas habitando ou morando nas áreas ou fora das terras deles, né? Aí a gente vai, porque são vários povos indígenas, mas a gente vai citar alguns, né? Aqui, Rondônia. Primeiro, o Urueuauau. Encontram-se numa vasta região localizada nos pontos extremos do noroeste e nordeste, sul e sudoeste. De tão grande que é, hein, Carlinhos? É. A gente viu naquela imagem ali, né? Aqui, ó. É isso aqui, ó, o número 10 aqui, ó. Essa área verde, região central de Rondônia, é a maior terra indígena que nós temos, não é isso? Perfeito. Vamos lá. Conhece esse grupo desde o século XVI. Os Urueuauau têm tido uma presença forte em relação à preservação ecológica, atuando na nascente dos rios, na caça e vivem da caça e da coleta. Uma das principais características deles, além da questão ecológica, são a facilidade e a necessidade de se mobilizarem em grandes espaços, visto que a floresta é seu habitat natural. Na área deles, vasta e abundante em riquezas naturais, a exploração de madeira tornou-se uma questão muito complexa. Realmente ela é muito complexa, primeiro porque é uma área de preservação ambiental, então não era para ninguém estar indo lá. Exatamente, ou seja, explorando, né? Então já estão tirando de uma forma ilegal. E muitas das vezes a exploração madeireira também traz certos problemas, não somente para a área indígena, porque vai diminuindo a área, vai criando espaços vazios, mas também a questão do contato, né, permanente, como por exemplo, com esses povos que podem gerar conflitos e até mesmo mortes. Né, como já houve registros né, de conflitos entre garimpeiros, entre madeireiros e povos indígenas. Os caripunas já são um grupo que estão situados na região de Vila Nova e Guajará-Mirim, próximo do rio Jaci. O povo caripuna tem uma terra de mais de 195 mil hectares. Eles, olha só, eles pertencem ao tronco linguístico dos ariquens, né, e que praticamente foi um grupo que foi dizimado. Lembrando que esse caripuna, né, também é por isso que a cidade de Ariquemes tem esse nome. Ariquemes tem ligação com os povos que habitavam aquela região, que é os ariquens. Então, os caripunas já são do tronco linguístico dos ariquens. É um povo dentro do tronco linguístico ariquens, né? E eles foram reduzidos, né, devido a esses conflitos que ocorrem nessa região, o aumento da exploração madeireira, tá? Eles mantêm a sua língua, a sua cultura, né, o seu canto, o artesanato, tá? Aí a sua alimentação é da caça, pesca e coleta de frutas silvestres. Lembrando que, só voltar lá um pouquinho, por gentileza. Carlinhos, lembrando que também, né, os ciclos agrícolas, né, foi diminuindo, né? Muitas das terras que se tornaram de colonos eram terras indígenas. Perfeito. E eles estavam ali há muito tempo, então teve essa questão do conflito também. E muitos indígenas foram mortos, né? Olha só, como você acabou de falar, né? A sobrevivência dos caripunas foi prejudicada pela construção da 421 na região da onde? De Ariquemes, Vila Nova e Guajará-Mirim. E sua educação é ministrada de forma tradicional pelos próprios indígenas. Tá? As áreas dos caripunas foram ocupadas por garimpeiros da região. Aí nós temos o povo gavião. Bem, olha só. Então, se cair aí num concurso aí, qual desses é um povo indígena? Olha aí, ó. Aí o pessoal botou o nome de um animal ali. Pois é o nome de um dos povos indígenas, né? Então, se você não tivesse essa informação, a pessoa que não mora em Rondônia nunca vai acertar isso aí, saber que é um chamado povo, né, gavião. E eles estão localizados lá em Ji-Paraná, perto do posto Garapé Lourdes, localizado nas proximidades da Serra da Providência, em Nova Colina. Trabalham na roça, cultivam milho, macaxeira e sobrevivem com castanha, seringa e a madeira. Produzem pouco artesanato.
A chincha é sua bebida preferida e alimentam-se da caça e pesca, e os mais antigos ainda usam arco e flecha. Arco e flecha, né? Aí é uma das tradições dos povos gaviões, né? Uma das festas, né, que eles possuem. E observe bem essa questão de como que eles se utilizam a pintura, né? Os desenhos, a questão da cultura ainda, manter a cultura tradicional deles, né? Já os povos araras também habitam na região do município de Ji-Paraná, né, exatamente próximo do posto do Igarapé-Lourdes, tem 185 mil hectares de área, tá? Eles, pelo decreto, coube a eles a área junto ao espaço do povo gavião. Os araras ficam junto à margem do Rio Machado, em Riachuelo. Entre a divisão dos araras e o gavião é feita entre as aldeias, e cada povo tem sua cultura e seu costume próprio. Eles vivem da roça, da caça e da pesca, e suas casas ainda são construídas num sistema coletivo, onde tudo é repartido. Quanto ao artesanato, eles fazem anéis, pulseiras, colares de tucumã ou com pena de arara. Eles plantam cará, mandioca, batata e fazem a chincha também. Usam poucas armas de fogo e para pescar utilizam a tarrafa, que é comprada. Já dá cultura... A culturação, né? Então, já pescou com tarrafa, Carlinhos? Não. Não? Não. Pô, tu não sabe o que tá perdendo, ó. Não. Eu também não sei, porque eu também não sei jogar tarrafa. Batatinha fazer rir, ó. Então, gente, a tarrafa é aquela... Claro que a maioria dos nossos alunos sabe o que é, né? Principalmente os ribeirinhos. Um detalhe sobre tanto os araras quanto os gaviões, ô Jorginho, que quando eu morei em Ji-Paraná, existiam muitos deles que frequentavam a Universidade Federal de Rondônia. Então, é um povo indígena que tem esse acesso à educação a nível superior ali na região central. Isso. Aqui no estado de Rondônia, temos algumas universidades e faculdades que dão esse acesso, ou esses povos indígenas têm acesso a essa educação a nível superior. E o estado, a parte central ali de Rondônia, Ji-Paraná em específico, é a região que mais tem povos indígenas na educação superior. O curso específico para esses dois povos, tanto os gaviões quanto para os araras. Então, mais uma informação interessante, isso é inclusão, não é isso? Então, temos alunos, né, indígenas, falamos agora há pouco, e obviamente que também nós queremos que eles façam o curso superior. Exatamente. Não é isso? Estamos treinando você para isso, né? Estamos dando informação para isso. Vamos lá, meu diretor Batatinha. Agora vamos falar do povo Suruí. O povo Suruí, eles estão localizados numa área ali da região do município de Cacoal, Espigão do Oeste, e no município de Aripuanã, no Mato Grosso. Tá? Um detalhe sobre o povo Suruí é que eles são povos caçadores, pescadores, coletores, né? Mas também foram um dos primeiros povos. Olha só uma informação também importante que eu vou dar para vocês. Os suruís foram um dos primeiros povos a trabalhar com a questão do carbono. Eles receberam um selo de qualidade a nível internacional, em que para a questão de preservação da floresta, eles receberam esse selo e vendem créditos de carbono, né, a nível internacional. Então, é um povo indígena que trabalha com a questão do equilíbrio ambiental. E aí a gente tem o Cinta Larga. O território deles está inserido no Parque Indígena Aripuanã e reúne também as nações Oró e Suruí. Eles estão localizados ao leste de Rondônia e noroeste do Mato Grosso. Os grupos estão localizados administrativamente em 4 áreas. Roosevelt, Espigão do Oeste, né, e Pimenta Bueno, em Rondônia, e Aripuanã, no Mato Grosso. E Parque Aripuanã e Serra Morena, também no Mato Grosso. Então, ele está ali na divisa entre Mato Grosso e Rondônia, os Cinta Largas. E, obviamente, que a gente sabe que por ali tem muito diamante, né? É uma área produtora, né? E eles são perito no arco. Arma fundamental, porque assegura a ele a sobrevivência e a defesa do seu território. Falam uma língua tonal e pertence à família cultural Tupi-Mondé. Os primeiros contatos com o Cinta Larga foram lá nos anos 50,
e foi marcado pela violência, sangue e mortalidade em massa. Porém, outros contatos amistosos se deram em 1968 pela FUNAI, com o objetivo de contactar os indígenas para neutralizar sua resistência, com vistas à expansão da área e ao capital dos grandes grupos e seus projetos. Aí vocês têm uma imagem dos caciques, né, e do povo Cinta Larga, né? Então é um povo que também, durante muitos anos, né, você percebe que até os meados da década de 70 era um povo que ainda tinha certa resistência ao contato com o homem branco, né? Já o povo Zoró, né, está situado na região do Mato Grosso, divisa com Rondônia, mas próxima, na confluência com o município de Ji-Paraná ali, assim, a cidade mais próxima dessa aldeia. Então o povo Zoró está nessa região. E os caritianas pertencem ao tronco linguístico família Tupi-Ariquém. Sua área está localizada a 95 quilômetros de Porto Velho. O território deles compreende a região que fica entre o Rio Candeias e o Jamari. Os indígenas fugiram em decorrência das perseguições e exploração, né, dos imigrantes, né, e especuladores de terra que vieram se instalar na atual área caritiana. Aí outra imagem do povo caritiana, né? Então são povos que muitos deles tiveram que se adequar ou migrar para outras regiões devido a essa questão de ocupação do território. E nós trouxemos para vocês uma lista, né, dos principais grupos indígenas ou povos indígenas que nós temos no estado de Rondônia, no qual se destaca, vamos dizer aqui, o Aicanã, o Aikuntsu, a Mondaua, o Apurinã, a Aricapu, a Aruá, o Cita Larga, o Djerobiti, né, Icolém, o Caro, Caripuna de Rondônia, o Caritiano, o Caçupá, Canoê, Caxarari, Cujubim, Cuasa, né, o Macurape, Migueleno, Nambiquara, o Nhambiquara, né, Oroim, o Puruborá, né, o Sakurabi Ate, o Suruipaité, o Tupari, o Uruê, o Auá, o Ajuru, o Ari e o Zoró. Então esses são os povos indígenas que nós temos dentro do estado de Rondônia. Um detalhe interessante, como a gente viu em alguns slides anteriores, esses são os povos que ocupam o espaço geográfico rondoniense e estão espalhados dentro das terras indígenas criadas pelo governo federal, certo? Então todos eles, né, têm o seu tronco linguístico, né, a cultura, a sua forma de se manifestar culturalmente, né? Uns são mais acessíveis, outros já são mais, vamos dizer assim, arredios, mas todos eles, né, estão ligados à FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, porque ela que é responsável de legislar, né, e também de ter esse acesso, atenção básica, dar atenção básica a esses povos, né, povos indígenas que estão no nosso território, no estado de Rondônia. É isso aí. Era o que tínhamos. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau. Tchau, tchau.